Professor, sobre cosmoética. O que a gente pode fazer para melhorar nosso nível de cosmoética? Quais são as dicas mais recentes? O caso todo é o seguinte, cosmoética é um processo que é mais do que aquilo que eu falo. Então, examine o que é o CPC e o CGC e pensa que aquilo ainda é pequeno. É o jeito. Então, por exemplo, existe uma mega cosmoética. Eu tenho escrito nisso agora, ultimamente, lá para colocar no dicionário. É preciso a gente ver que a cosmoética está em tudo, está com todos, o tempo todo, em qualquer lugar. Nós não podemos esquecer disso nunca. Por quê? Ela sintetiza o modo mais equilibrado de manifestação que a gente pode ter. Aí é que é o processo cosmoético. Todas as leis e princípios da paradireitologia, praticamente, estão incluídos na cosmoética. Então, se nós pensarmos por aí, a cosmoética seria o verdadeiro paradireito, o grandão, as coisas todas que nós temos. Então, o que a gente faz? A gente evolui. A gente evolui para quê? Para ser cosmoético. Todo esforço que nós temos, alto esforço, por que é? O que a gente visa? Qual o objetivo? Qual o megafoco? Cosmoético. Roda, 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 você vai dar, tudo é cosmoético. Então, isso que nós falamos de cosmoética ainda é muito superficial. Então, pensa na coisa maior. Agora, você, por exemplo, você trabalhou muito com processo coletivo, generalizado, panorâmico, cosmovisiológico. Isso é ampliação da cosmoética. A maioria das pessoas tem uma cosmoética monovisual. Uma cosmoética, alguns, egovisual. Isso ainda não é nada. Nós temos que chegar no processo de ter a cosmovisualidade e a cosmovisiologia atuando o tempo todo em tudo que nós fazemos. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo é o seguinte, eu sempre lembro disso, que eu criei uma espécie assim de cacuete. Quando eu vejo uma pessoa e ela está com alguém, está entendendo? Quer dizer, alguém extrafísico, eu estou falando. Então, a pessoa chegou e eu vejo que ela está acompanhada, eu fico olhando. Se é positiva, se é negativa. Quem é que está ali? Ou se é do meio termo. Então, veja, eu comecei a pensar nisso tudo, falei assim, eu sou cosmoético fazendo isso? Aí, com o tempo, eu cheguei à conclusão, se a minha intenção é de assistir, eu sou cosmoético. Pelo seguinte, se eu tenho capacidade de ver, estou com a luneta na janela, estou vendo um negócio, e eu posso socorrer a pessoa que está pedindo socorro lá, vale a pena. Então, com o tempo, eu cheguei à conclusão que eu posso devassar a vida de todo mundo, desde que a intenção seja boa. Agora, eu preciso de ver o segundo tempo, quando é que eu devo falar nisso? Com quem eu devo falar? Aonde? E de que modo? Agora, ó, isso foram os meus primeiros problemas internos, morais, que eu tive, sério, na adolescência foi isso. Foi quando eu comecei a ter aquela evidência que eu comecei a sentir. Hoje eu estou muito mais maduro com essa história. O que se pensar já aconteceu, eu já vi de tudo, mas eu acho que a cosmoética cresceu muito. Eu tinha uma visão, quando rapaz, muito menor da cosmoética que eu tenho hoje. Mas é porque não tem cosmoética. Hein? Se então nós não estamos vendo com sexo... A maioria das pessoas pensa que tem cosmoética e não tem. Por exemplo, vamos supor, tem umas coisas aí sensíveis que o povo chama, que eu tenho, é frescurite minha. Andar a cavalo é falta de cosmoética. Essa sutileza do senhor aqui foi incrível. Pois é, andar a cavalo, presta atenção, só isso. Outra coisa, você pisar num lugar que está cheio de flores. O caminho, você chegou no lugar que está cheio de flores. Aquilo não está correto. Isso não é correto. Ainda mais flor.
E às vezes você vai ver flor. Aqui, por exemplo, não tem muitas dessas flores, mas tem o cosmos. Cosmos é aquela amarela que dá aquele monte de coisa. Aquilo é uma praga. Então o que se passa? É uma praga linda. Conforme a situação, todo lado que você ia andar, só tem cosmos, você vai pisar onde? Veja, olha o processo cosmoético. Como é que eu sou preocupado com uma coisa dessa? Pisar no cosmos. Vocês sabem o que é cosmos, né? Aqui tinha até demais. Eles andaram cortando, porque não é praga, porque o cosmos vai invadindo as outras plantas. Então eles tiram. É uma peste, segundo eles. Mas é o que tem mais aqui nessa área nossa de Foz, é cosmos. É aquela flor amarela. Olha agora, porque agora nós estamos chegando à primavera, vai ficar tudo amarelo, todo lado. Onde vocês veem que tem amarelo no chão, é cosmos. Então vejam, tem lugar que é tanto que não tem lugar de você passar. Você não pode falar, cosmos, sai daí que eu quero pisar. Não dá. Como é que faz? Então veja, isso é cosmoética. Agora veja, é uma sutileza, né? Sutileza. Então, eu estou mostrando uma coisa física do cosmos. E estou mostrando uma coisa extrafísica da pessoa que vem acompanhada. Como é que a gente fica? Agora, por exemplo, eu cheguei à conclusão seguinte: a coisa mais séria não é entender que precisa da cosmoética ali. Não. É entender como você vivenciar a cosmoética naquele contexto. De que modo? O que você vai fazer? Quais as ideias? Qual a abordagem que você vai chegar lá? Isso é que eu dou mais atenção hoje, para ver. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, é o processo da temporalidade da história. Então a pessoa fala assim, será que é agora que é o momento exato? Ou eu tenho que esperar outro momento? Quem sabe que é um segundo, um terceiro, um quarto momento. Não é esse. Então isso tudo a gente tem que pensar. Isso é cosmoética. Então você veja, se a gente for examinar, a cosmoética só dá um tratado aí desses meus de 1.500 páginas. Os detalhes que tem disso. Todo lado. Então, eu acho que você tem uma coisa que a maioria aqui não teve. Você andou estudando muito esse processo coletivo. Isso aí devassa a cosmovisão. Não é uma coisa comum. Você não está vendo apenas unilateralmente, você está vendo sobrepairando o processo. Isso muda tudo. Sobrepairamento. Agora, outra coisa, Isabel, que eu acho é o seguinte: vários desses temas que eu tenho me batido muito ultimamente são todos da cosmoética. A imperturbabilidade cosmoética. O auto-absolutismo cosmoético. Isso é terrível você pensar numa coisa dessa. Tudo é cosmoético. Agora veja, é o refinamento dessa cosmoética que a gente vive falando. Nós temos que refinar isso. Professor Val, aqui no B, dentro desses exemplos que o senhor deu sobre a cosmoética, né, o tema do verbete do dicionário é mega cosmoeticologia. Teria algum exemplo prático da mega cosmoeticologia, como poderia entender isso? Seria bom você ler o verbete todo e ver o que você não entendeu. Aquilo que você não entendeu é o que você está perguntando. Agora, a gente tinha que ver o que é que a gente pode fazer nesse sentido. Por exemplo, observa isso, são esses detalhes que ninguém liga. Você entendeu plenamente e já participou do curso de magística proposto pelo Serenão Australino? Tem gente aqui que nunca foi. E já foram dados vários cursos desses. Eles não viram o alcance disso. Isso é falta de inteligência cosmoética. Você prefere invariavelmente a dieta vegetariana ou frutariana? Olha só os detalhes disso. Vegetal, por exemplo, aqui no Paraná, se a gente começar a comer muita alface que tem por aí, você vai acabar pegando alguma doença atrapalhada. O povo lá, os médicos, meus colegas de Curitiba, há muitos anos eles já não comiam a maioria. Eu não como a maioria das alfaces que tem por aí, nada disso. Eu como as coisas que não têm agrotóxico. Pelo menos que eu suponho que não tem.
Professor, Você jamais monta qualquer categoria de moar? Ó, isso é cosmoético. Você evita pisar o inseto com o sapato dentro de casa, ou colhe-o pacientemente e o coloca no jardim. Você demonstra a tendência espontânea de expor intenções corretas, ou seja, cosmoética, em suas vivências oníricas. Isso aqui é o pior deles, esse é o máximo. Você não tem saída. Por exemplo, você tem boa intenção no seu sonho, nos seus pesadelos? Boa intenção. Agora, tem cara que eu fui perguntar isso, faz algumas semanas aí nós tocamos nesse assunto, né? Eu perguntei para alguém, ele virou e falou assim, Valdo, eu tenho fantasia sexual negativa na vigília física. E, com a cara de taxa, assim. Como é que eu vou fazer? Assim, eu quase estive falando com ele para usar o cúmulo do desespero, mas não parei, não. Você jamais andou em rickshaw ou burro sem rabo? Lá em Hong Kong, por exemplo, quando eu fui, tinha isso todo dado. Eu nunca subi no rickshaw. E outra coisa, tinha um povo, tudo estava comigo, estava andando com aquilo para baixo para cima. Eu falei assim, eu não subo. Eu espero o táxi. Isso vai demorar, você não vai chegar no horário. Chego antes de vocês, que o carro anda mais depressa. E outra coisa, chegava antes deles. Tudo em Hong Kong, por causa dos compromissos que a gente tinha. Há mais ternura em suas ações de amizade do que em seus atos sexuais? Essa é terrível também. Porque aí, ó, acabou o processo vamos dizer, do seu quarto de dormir, da sua alcova. Nós estamos falando na vida social, presta atenção, ó. Há mais ternura em suas ações de amizade do que em seus atos sexuais? Por exemplo, você vê a gatinha, você vai ter uma certa ternura com ela? Como é que é? Mesmo que ela venha começar a chupar seu botão aqui, puxar, rasgar sua camisa, do jeito que a minha gatinha lá está fazendo agora, tem uma nova, ela brinca demais, já furaram o meu pijama embaixo, em cima, tudo quanto é lado, que agarra ali. Então eu falo com a Graça, tem que dar uma cortada aí, né? Tem que aparar a garra, que está demais. Os pijamas estão indo embora. Então veja, mas essa lá não tem jeito. Por exemplo, não vale a gente falar em cosmoética ser uma gatinha carinhosa, essas afetuosas, porque ela te conquista, isso aí é bobagem. Eu quero ver aquela que a iniciativa é sua, ela tem que sair de você. Essa gatinha lá em casa é impossível, ela é eterna, ela é igualzinha a Mima, que havia, aquela que morreu, que era mais, a Graça já falou, essa é o lugar da Mima, está ocupando o lugar da Mima. Ela é de uma afetuosidade, agora a Graça fala que ela fica segurando as paredes, que ela fica no canto e segura a parede. Então ela fica segurando, eu acho que está com medo da parede cair. Entende? E quando não estraga todo o sofá, professor? Estraga a cadeira? Não, as minhas lá eu tenho. O meu sofá branco lá da tudo sala arranhado. De jantar, você vai ver como é que é bonito. Poltrona de escritório. Está tudo furado, mas isso faz parte do serviço. Faz parte. Não adianta colocar arranhador lá, aqueles negócios. Não adianta. Elas gostam de outras coisas, de outra coisa. Só se eu colocasse arranhador em torno de mim, porque elas vinham procurando a gente. Então a arranha é na cadeira que você está sentada, é tudo assim. Entende? É a vida. E outra coisa, não interessa se é nova ou se é de idade. Todas arranham o tempo todo. Aquilo é um processo instintual que é impressionante. E quando chegava no verão, a gata que a gente tinha lá, ela vinha deitar. Agora, ó, você pode dar o conta que elas param, né? Não, ela para, ela vai embora. Ela vinha deitar no nosso pé para dormir, que a janela ficava aberta por causa do verão. Aí a gente de noite se mexia. Mas veja, essa gatinha eu estava mostrando para a Graça ontem. Ela é muito assim, feminina demais. Então ela deita igual gente, coloca os braços assim, estica as patas para lá, assim, igual gente, mas um charme total. Outra coisa, é dessas gatas, porque tem dois tipos de gato em matéria de movimento do corpo. Tem aqueles que espremem o corpo e tem aqueles que esticam. A maioria só estica. É tanto que esse negócio, você viu falando aí para fazer alongamento, isso é coisa de gato. Então agora o que se passa? Todo mundo faz alongamento. Agora a gatinha não, ela faz alongamento, mas ela também espreme. Então ela fica uma bola. Ela anda com uma bola quando precisa, você está entendendo? Isso não é todo gato.
Agora, como eu estudo muito esses bichos, a gente vê, por exemplo, aquele gato lá fora, que vocês podem chegar lá na porta e ver, ele é albino. O gato albino é muito raro. Esse gato, se levasse para os Estados Unidos, ele deve valer milhares de dólares. Isso é raríssimo para estudar. Esse gato lá, a meu ver, a minha suposição é que ele é albino. É o primeiro que eu vejo por aqui, eu nunca tinha visto. Isso é raríssimo. Então, cada um você tem que ver. Outra coisa, esse albino é gato e super afetuoso. Então, a gente não sabe de onde ele veio, por que foi, de que modo que é, porque ele já chegou desse jeito. Ele é gato que a gente pegou aí, que apareceu. Então, olha, os gatos já começaram a ter cosmoética. Veja o que você faz, Eduardo. Tá certo? Tá, mas, assim, eu só queria fechar essa pergunta no sentido assim, então, esses exemplos que estão aqui, a gente pode considerar, devido até à profundidade, que a gente estaria falando de mega cosmoética, porque você está indo bem profundo, não está numa superficialidade. Mas a mega cosmoética é isso, é a hora que você vê o detalhezinho, que ninguém dá valor. É aquilo que você viu, entendeu? Entendi. É você pegar aquele bichinho e jogar no jardim. Isso não é qualquer um que faz, não. Entende? Agora, ó, a maioria é carrasco, tá certo? Agora, os mega cosmoéticos são exceção. Mesmo aqui conosco. É aquilo que a nossa amiga falou aí. Eu não aguentei a barata, tive que pisar em cima dela. Às vezes não tem outro jeito, mas tem gente que é assim sempre.